Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado há muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-se me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e esta perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, e que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Feche seus olhos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Muito obrigado pela sua palavra lida e que o Senhor possa falar com o seu povo através dela, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Cesareia. Atos capítulo de número 25, versículo de número 4, vai nos dizer isso. Aguardando o seu julgamento. Paulo iria ser julgado. E ele apresenta a sua defesa ao procurador-geral de Roma, que se chamava Festo, e que ali estava e que ali era a autoridade naquele lugar. O apóstolo Paulo também ele vai ser apresentado diante do rei Agripa, e no seu discurso de defesa, esse texto está registrado em Atos, capítulo de número 26, versículo de número 28, Paulo, na verdade, ele estava ali diante do rei Agripa e ele deveria apresentar a sua defesa. Ele deveria se defender. Mas a palavra do Senhor fala que ele, ao invés de fazer isso, ele começa a pregar e a falar do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em vez de Paulo apresentar a sua defesa ao rei, Paulo apresenta a Jesus, o Cristo, ao rei. Paulo agora não tem mais o que fazer. Resta para Paulo poucas opções. Mas Paulo, por ser cidadão romano, ele tem um direito e ele vai exercer esse direito. Paulo, então, vai escrever um ofício e vai solicitar às autoridades que ali estavam presentes que ele fosse julgado pelo imperador romano lá na Itália, na cidade de Roma. O chefe da delegação, o chefe das autoridades que estavam ali, que receberam o pedido de Paulo, que receberam o ofício de Paulo, também não tinham muito o que fazer, aceitaram a solicitação e enviaram Paulo para a cidade de Roma. Acontece, meus irmãos, que Paulo estava do outro lado do mar. Paulo precisaria atravessar o mar para chegar até o país da Itália, onde ali ficava a cidade de Roma, onde ali estava estabelecido o imperador. A palavra do Senhor vai nos dizer que é separado uma delegação, uma comissão
de soldados para acompanhar os presos que seriam levados até aquela cidade. Entre os prisioneiros estava o apóstolo Paulo. O chefe desses prisioneiros, que era um centurião, e a Bíblia vai dizer que o nome dele era Júlio. E esse texto está nos versículos do capítulo de número 27, a partir do versículo de número 1, que vai dizer que Paulo e alguns outros presos são entregues a um centurião chamado Júlio, da batalha imperial. No versículo de número 9, do mesmo capítulo 27, vai dizer que depois de algum tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado alguns dias que eles estavam de jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e com muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo estava dizendo. Irmãos, acontece que eles partiram da cidade de Cesareia, onde eles estavam, e em algum momento eles pararam em um porto. Entende-se que Paulo ganhou o respeito, ganhou a admiração do centurião, que era chefe, chamado Júlio. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que quando eles param naquele porto, o líder daquela comitiva, o Júlio, ele autoriza que o apóstolo Paulo procure os seus amigos para que ele conseguisse mantimentos para a embarcação. Em algum momento, o apóstolo Paulo está com a liderança daquele navio, e a Bíblia fala aqui, o texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo ele vai aconselhar aqueles homens que a viagem seria perigosa. Certamente a tempestade estava se formando, certamente o tempo não estava bom, certamente eles tinham métodos, meios de entender que os dias seriam ruins para viajar. E o apóstolo Paulo, então, ele aconselha: não é bom que nós venhamos a continuar essa viagem. Vamos ficar aqui, vamos esperar o tempo melhorar, depois nós seguimos viagem. O perigo é iminente, o perigo é grande, podemos perder as nossas coisas, podemos perder o navio e podemos até perder as nossas vidas, é perigoso. Mas a palavra do Senhor no texto que nós lemos diz que os líderes daquela embarcação, as autoridades ali presentes, não deram ouvido ao conselho do apóstolo Paulo. Pelo contrário, preferiram dar crédito ao piloto e ao mestre do navio que conduziam aquela embarcação. Acontece, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que algum tempo depois que eles partiram, eles foram apanhados por um tufão de vento chamado Euroaquilão. Observe que a tempestade tinha até nome. Então isso é sinal que em determinadas épocas era comum que existisse aquela tempestade, porque até nome ela tinha, Euroaquilão. Queridos e amados irmãos, a Bíblia fala que essa tempestade os joga fora da rota, tira eles do caminho em que eles iriam, deixa aquela embarcação à deriva. Tempestade perigosa. A pergunta que nós nos fazemos nessa noite é: por que Deus permitiu essa tempestade? Já que o apóstolo Paulo estava na embarcação, já que o grande missionário Paulo estava na embarcação, por que Deus permitiu aquela crise? Por que Deus permitiu aquela tempestade? Queridos e amados irmãos, era uma tempestade que o próprio apóstolo chegou à conclusão de que traria prejuízos financeiros para a embarcação, que traria prejuízo, até risco de vida para as pessoas que ali estavam. Então, por que Deus permitiu? E essa é uma pergunta plausível que nós podemos nos fazer nesta noite. Por que é que Deus muitas vezes permite que determinadas situações aconteçam em nossas vidas? Por que é que Deus muitas vezes permite que situações desagradáveis aconteçam em nossas vidas? E por que não dizer, ou por melhor perguntar, por que é que Deus permite que muitas vezes tragédias aconteçam
na vida dos crentes, daqueles que o servem. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Vamos falar um pouquinho sobre as tempestades que às vezes vêm ao nosso encontro e nos afligem. O que nós precisamos saber sobre tempestades é, em primeiro lugar, tempestades são inevitáveis. Todos nós, em alguns momentos das nossas vidas, vamos passar por alguma tempestade. Seja ela uma garoa suave, seja ela um pouco mais forte, seja ela uma tempestade em um nível mais elevado que pode vir a trazer até tragédias para as nossas vidas. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2, vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Irmãos, o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui é: crentes, servos de Deus, nós não temos muita escolha, então se alegrem em Deus, se alegrem no que Deus está permitindo e sigam em frente. Segundo, tempestades, elas são imprevisíveis. Nós não sabemos como pode vir a chuva. Se a chuva vai vir com uma violência extrema, se a chuva vai vir mais suave. Às vezes a gente vê que do nada chove e venta, e a gente fica com medo, será que o nosso telhado vai embora ou não? Tempestades, elas são imprevisíveis. A pandemia nos pegou de surpresa. Quantos aqui imaginariam que a pandemia do coronavírus iria tomar a proporção que tomou diante de toda a tecnologia que nós temos nos dias de hoje? É descoberta uma doença hoje, rapidinho alguém consegue uma vacina e consegue controlar. Quantos de nós imaginaríamos que nós iríamos sofrer por mais de 2 anos a crise que foi, a proporção que tomou? Sabe por quê, meus irmãos? Porque as tempestades, elas são imprevisíveis. Às vezes a gente vê algo pequeno e toma dimensões que nós não imaginaríamos que iria tomar. E isso acontece muitas vezes nas nossas vidas. Terceiro lugar, a tempestade, ela vai exigir de cada um de nós firmeza. Precisamos ser firmes, meus irmãos. Não podemos nos acovardar diante das crises. Não podemos nos acovardar diante das lutas que nos são impostas. Não podemos nos acovardar diante das dificuldades, não. Precisamos ser firmes, firmes em nosso Deus, firmes nos nossos posicionamentos, firmes nas nossas crenças. Em quarto lugar, tempestade, ela exige confiança. Meus irmãos, manter a fé é tudo em nossas vidas. Muitas vezes, manter a fé é só o que nos resta. Não temos outras opções. Muitas vezes a única opção é manter a fé, manter a confiança, não estremecer. Por isso, meu querido e amado irmão e irmã, seja firme nas promessas de Deus. Deus, ele tem promessas para a sua igreja, nós somos a igreja dele. Então se mantenha firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas de Deus. Tempestade também, elas são pedagógicas. As nossas lutas, as nossas crises, as nossas dificuldades, sempre vai nos ensinar alguma coisa. Nós sempre vamos tirar alguma lição nas nossas dificuldades. Quando terminar, que cessar, que o sol se abrir, nós poderemos olhar para trás e dizer assim, eu aprendi, não vou mais fazer desse jeito. Não vou mais fazer assim. Não vou contar mais os meus segredos para qualquer um. Sempre nos ensina alguma coisa. Sempre tiramos algum aprendizado. É só nós olharmos com uma visão imparcial para aquilo que nós passamos, deixarmos o sentimento de lado, porque nós somos sentimentais, irmãos.
Nós somos muito sentimentais. Então, às vezes, a gente deixa o nosso sentimento do lado, olha com um olhar técnico para aquilo que nós passamos e nós vamos tirar alguma lição, tenha certeza disso. Nós vamos tirar algum aprendizado, tenha certeza disso, porque as tempestades, as lutas, as crises sempre nos traz alguma lição. Agora, o que nós aprendemos e o que nós podemos fazer quando estamos passando por alguma luta, quando estamos passando por alguma crise, quando estamos vivendo alguma tempestade, principalmente nas nossas vidas, no nosso âmbito familiar, o que nós podemos fazer biblicamente, o que o Senhor nos orienta? Primeiro, usar o bom senso e sempre que possível não entrar nas tempestades. Irmãos, eu já falei isso há algum tempo atrás, eu me lembro, ainda estava ministrando ali ao lado, e eu me lembro que existe pelo menos 3 tipos de tempestade, ou 3 formas da gente estar no meio de uma tempestade. Uma é quando a gente não tem nada a ver com a situação e a gente entra. Às vezes o problema não é nosso. Às vezes a gente não tem nada a ver com a história. Mas como nós gostamos de saber o que está acontecendo, nós vai lá para entrar na tempestade. E quando a gente menos vê, a gente está no meio da confusão. Então existe tempestade nas nossas vidas que nós procuramos. Amém ou não amém? Existe tempestade nas nossas vidas que nós procuramos. Existe tempestades nas nossas vidas e luta nas nossas vidas que o diabo nos aflige. Lutas espirituais que se manifestam no mundo material, que vem para nos afligir. E aí nós temos que orar, nós temos que repreender, nós temos que exercitar a nossa fé, a nossa confiança, para que o mal se afaste de nós. E existem tempestades em nossas vidas que Deus permite que nós venhamos a passar por elas, lutas que Deus permite para que nós venhamos aprender alguma coisa. Muitas vezes amadurecer, muitas vezes mudar de nível na presença do Senhor. Então essas tempestades Deus permite para que nós possamos crescer na presença dEle. O apóstolo Paulo, ele vai aconselhar o chefe a não entrar na situação. O apóstolo Paulo, um homem que tem a visão espiritual, um homem de Deus, ele chama os líderes daquela embarcação e ele aconselha, olha, não é bom que a gente siga a viagem, não é bom que a gente continue, vai ter perda. Mas o líder daquela embarcação, ele vai dar ouvidos a quem? Aos marinheiros, as pessoas que entendem do assunto, as pessoas que trabalham com a questão de navegar no mar, de pilotar aquele barco, aquele navio. Irmãos, muitas vezes nas nossas vidas a gente precisa deixar um pouco a parte técnica de lado e exercitar mais o nosso lado espiritual. Porque às vezes nós nadamos contra a corrente. Às vezes a gente olha e fala assim, dentro do meu entendimento, dentro da minha lógica, dentro do que os especialistas da área dizem, é assim. Mas e quando Deus manda a gente fazer de outro jeito? E quando Deus manda a gente seguir outro caminho? E quando Deus manda a gente fazer de outra forma? O que fazer? Então, meus queridos irmãos, algumas vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus e não a voz da razão. Precisamos, às vezes, ser um pouco mais espirituais, precisamos, algumas vezes, orar um pouco mais para ter entendimento e colocar nas mãos de Deus, para que Deus possa entrar com providência e possa mudar a nossa história. Outra, a espiritualidade cristã, ela pode nos livrar de muitos problemas. Irmãos, às vezes a gente vê uma situação, às vezes a gente vê um problema e é algo que vai se desencadear em alguma coisa grande, que vai tornar uma proporção maior. E às vezes até um conselho que a gente quer dar para ajudar, termina prejudicando uma situação. Às vezes até algo que a gente vai falar e com as melhores das intenções. O objetivo não é colocar lenha na fogueira, não. Pode piorar uma situação.
Então, muitas vezes, a melhor coisa que a gente tem a fazer é orar. O que você tem a falar sobre isso, meu irmão, minha irmã? Não tenho nada a falar, não. Vamos orar. Vamos colocar na mão de Deus. Vamos deixar Deus operar. Vamos deixar Deus mostrar. Vamos deixar Deus direcionar. Deus vem com resposta. E quando Ele vem com resposta, irmãos, a tempestade cessa. E nós podemos utilizar isso tanto no nosso âmbito como igreja, como no nosso âmbito como família. Dentro das nossas famílias, dentro do nosso ambiente espiritual. Nós podemos fazer isso. Deixar que o nosso lado espiritual, que a espiritualidade cristã, que vem através das nossas orações, se manifeste em nosso meio. E se eu já estiver na tempestade? O que fazer? Quando já aconteceu o problema, quando já estamos dentro de um problema, quando já está grande, quando já está cheirando mal, o que fazer? Siga em frente. Supere o obstáculo. Continue orando. Coloque esses obstáculos nas mãos do Senhor e marche. E siga em frente. Irmãos, muitas vezes os nossos problemas nos paralisam. Nos afasta da presença de Deus. Ah, pastor, eu não vou para a igreja. Por quê? Porque aconteceu algo. Não tem nada a ver com a igreja não, pastor. Mas aquele irmão lá me olhou daquele jeito que eu não gostei, então para mim a igreja não dá mais. Irmãos, um problema paralisou a pessoa, tirou a pessoa de dentro da igreja. Não consiga ir para a casa do Senhor por algum motivo. Está paralisado. Trago como exemplo para os irmãos Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 31. Vai dizer que Terá, o pai de Abraão, parte para Canaã e no caminho, na jornada que ele está percorrendo, seu filho Arã foi assassinado. O irmão de Abraão foi assassinado quando o pai de Abraão estava indo para a terra de Canaã. Durante a jornada desta caminhada, eles passam por uma cidade chamada Arã. Por coincidência, o mesmo nome do filho. O mesmo nome do filho que foi morto é o nome da cidade pela qual eles passaram. Sabe o que aconteceu? Terá não quis mais sair dali. Ficou paralisado naquela cidade. Morreu naquela cidade. Só porque a cidade tinha o mesmo nome do filho. Certamente ele se lembrou do filho, certamente ele achou que fosse algum sinal. Ficou naquela cidade. O objetivo dele, que era ir para Canaã, estacionou naquela cidade. Aí o que Deus faz? No versículo de número 12, Deus simplesmente fala para Abraão: saia do meio da sua parentela, deixa todo mundo aí e segue você para uma terra que eu vou te mostrar. Era para o pai de Abraão ter ido junto. Ficou paralisado, perdido ali. Irmãos, muitas vezes as nossas dificuldades faz isso conosco. Quantas pessoas, irmãos, estão presas ao passado, a coisas que aconteceram, sei lá, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, que aconteceram ontem, e não conseguem seguir as suas vidas, não conseguem prosperar, não conseguem continuar a sua caminhada nesta terra por algo que aconteceu. Estão aprisionadas à malignidade espiritual, porque não conseguem perdoar. Qual é o seu problema, minha irmã? Ah, pastor, o meu problema foi que eu briguei. Tem quanto tempo isso? Tem 20 anos. 20 anos? É assim ou não é, irmãos? O tempo, passa rápido. O tempo está passado muito rápido. E muitas pessoas estão aprisionadas a um passado. Pastor, eu me lembro como se fosse ontem. Irmã, e tem quanto tempo? Tem 30 anos. Tá bom. Estacionou, não liberou perdão, continua magoado há 30 anos magoado, estacionado lá no passado. Aí não prospera.
não anda, não segue em frente, as coisas não acontecem. Foi exatamente isso que aconteceu com este homem. Paralisou naquele lugar, não saiu mais dali, não seguiu em frente, ficou preso ao seu passado. O apóstolo Paulo, ele não se apega ao seu passado. É um homem que poderia ter motivos para se apegar ao seu passado, por tantas coisas que ele passou. E outra, Paulo não culpa ninguém por isso, porque também é outro defeito que nós temos. Ah, pastor, foi porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo e me afetou. Irmãos, o apóstolo Paulo ele teria todos os motivos do mundo para culpar as pessoas, mas ele não culpa ninguém. Ele conversando com Deus, ele vai dizer assim: Senhor, se aconteceu, foi para que a tua glória fosse manifestada. O apóstolo Paulo poderia chegar naquela embarcação e dizer: ó, que eu falei para vocês, a culpa é de vocês, viu? Eu avisei. O apóstolo Paulo, ele não faz isso. O apóstolo Paulo agora ele vai procurar a melhor forma de resolver tudo aquilo que aconteceu. Lembrando, irmãos, que ele está preso. Ele está indo para o julgamento. Mas ele está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele não ficou paralisado naquele lugar. Em todos os momentos ele achava uma maneira de resolver o problema dele, de solucionar o problema dele. E como ele era um missionário nato, ele aproveitava esses momentos para pregar o evangelho de Cristo. Às vezes perdemos alguma coisa nas tempestades, meus irmãos. E esse é outro ponto. Porque tempestade sempre nos traz perdas. Nós precisamos superar essas perdas. Nós precisamos aceitar o que Deus permitiu que acontecesse. E nós precisamos seguir em frente. Paulo sabia que haveria perdas naquela viagem. Mas o que Paulo nos ensina é que as perdas materiais, elas são superáveis. Tudo que a gente perde de material, nós podemos superar. Muitos de nós já perdemos muitas coisas, meus irmãos. Muitos de nós, às vezes, estamos felizes, alegres, sorrimos, conversamos, mas às vezes a gente não sabe o que o nosso irmão perdeu. Mas ele está ali, dando glórias a Deus, esperando que a solução do problema venha do Senhor. Todos nós que estamos aqui, já tivemos algum momento de perda. Já precisamos abrir mão de alguma coisa para poder seguir em frente. Mas precisamos entender que enquanto nós ainda vivemos, ainda existe a oportunidade de Deus agir em nosso favor. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, firmes na presença do Senhor, ainda existe a oportunidade dele se manifestar ao nosso favor, dele se manifestar ao seu favor. E é lindo, irmãos, é tremendo, é maravilhoso, quando a gente vê Deus orquestrando todas as coisas e movendo todas as coisas a nosso favor. Então, somente precisamos crer. Precisamos também entender que bom senso e oração sempre caminham juntos e que nós também temos a nossa parte a fazer em um processo. Nós vamos ver que o anjo, ele vem a Paulo como um mensageiro, mas foram os marinheiros que estavam naquela embarcação, que fizeram todas as manobras necessárias para que eles não morressem. Nós vamos ver que os botes são colocados na água para que eles pudessem fugir. O apóstolo Paulo chama a liderança daquela embarcação e fala: se eles fugirem, nós estamos perdidos, porque ninguém aqui entende de barco, ninguém aqui entende de navio. Então, os líderes daquela embarcação, as autoridades, proibiram os marinheiros de fugir, cortaram a corda e liberaram os botes. O barco está ainda náufrago,
O barco vai se afundar, eles começam a liberar o peso do barco. Começa a acontecer ali perdas. Certamente tinha coisas de valor. Quando tudo é liberado, quando tudo é jogado fora, o que é que eles fazem? Eles começam a desmontar o barco. Soltar aqueles troncos de madeira pesado que seguravam a vela. E começam a jogar tudo aquilo no mar. Então observe, meus irmãos, que as pessoas são instrumentos de Deus aqui na terra. Quando você ora pedindo a Deus alguma coisa, buscando de Deus alguma coisa, a resposta de Deus, na maioria das vezes, vai vir através de outras pessoas. Deus vai tocar no coração de outras pessoas e enviá-las até você para agir ao seu favor. Então não dispense o agir de outras pessoas em prol da sua casa, em prol da sua causa. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Tem uma historinha que talvez muitos dos irmãos já conheçam, que fala acerca de um soldado que estava em um rio naufragando. E ele vai orar e vai pedir a Deus que Deus envie o socorro para ele. E Deus manda um pescador que estava passando numa canoa e ele não aceita aquela canoa. E depois ele vai reclamar com Deus. Deus, onde está o meu socorro? E Deus fala, eu enviei o socorro. Só que o socorro não era do jeito que você queria. E esse às vezes é um problema, esse às vezes é uma dificuldade. O socorro não ser da forma que a gente quer. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai nos ensinar sobre isso. Ele viu um anjo, o anjo falou com ele, mas ele não dispensou de maneira nenhuma a mão humana. O anjo, meus irmãos, ele vai cumprir missões espirituais. Vai servir muitas vezes como mensageiros de Deus. Mas quem foi que carregou a arca no deserto? Quem foi que tirou a pedra para que Jesus operasse o milagre com o Lázaro? Quem foi que distribuiu o pão para que Jesus fizesse a multiplicação? Quem foi que organizou tudo ali? Quem foi que Jesus chamou e falou, faça dessa forma? Então, meus irmãos, as mãos humanas, as nossas mãos, elas são utilizadas para a obra do Senhor aqui na face da terra. E muitas vezes para ajudar outros. Deus, ele vai levantar pessoas para te ajudar naquilo que você não pode fazer sozinho. Deus vai levantar pessoas para te ajudar naquilo que você não pode fazer sozinho. Irmãos, como é motivante, como nos traz alegria quando a gente tem algo para fazer e quando a gente olha tem um monte de gente junto ali para nos ajudar. Eu não falo só na igreja, eu falo às vezes até na nossa vida pessoal. A gente vai fazer alguma coisa na nossa casa, a gente não tem condição, a gente chama um grupo de amigos, e quando a gente olha tem pessoas sobrando, pessoas que sabem fazer, que vão nos ajudar. Não é bom, nós não gostamos? Aquilo ali é Deus enviando, é Deus tocando nos corações. Então não despreze pessoas quando você clamar alguma coisa para Deus, porque muitas vezes Deus vai enviar alguém para poder trazer a resposta que você tanto espera. E na tempestade, o milagre vai acontecer. A promessa de Deus vai chegar. E como o apóstolo Paulo disse, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Irmãos, às vezes Deus, ele abençoa alguma coisa, alguma situação, porque você está ali. O texto que nós lemos aqui no capítulo de número 27, ele vai dizer que os guardas queriam matar os prisioneiros, porque eles não poderiam deixar os prisioneiros escapar. Lembra quando o apóstolo Paulo estava orando e teve o terremoto, que foi que o guarda falou, eu vou morrer. Porque ele sabia que se Paulo e Silas fugissem daquele local ali, ele seria morto.
O apóstolo Paulo fala, não, não precisa você fazer isso. Da mesma forma foi aqui na embarcação. De qualquer forma nós vamos morrer, nós temos uns prisioneiros que estão aos nossos cuidados. E o centurião Július, que era o chefe daquela guarnição, fala, não, vocês não vão matar ninguém. E a Bíblia fala que foi por causa do apóstolo Paulo. Para salvar a vida do apóstolo Paulo, ele que era o chefe, deu a ordem, vocês não vão matar alguém. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, abençoou outras vidas. E sempre vai ser assim. Deus sempre vai abençoar o lugar em que você está por amor de você. Nunca se esqueça disso. Deus, ele sempre vai usar você, muitas vezes, para levar proteção para aquele local. Agora, o surpreendente, irmãos, o interessante, nós já estamos finalizando, é que aqueles homens são salvos e eles chegam em uma ilha e está todo mundo ali se recuperando do grande susto que eles levaram. E a palavra do Senhor vai falar que o apóstolo Paulo ele é picado por uma cobra, por uma serpente venenosa. Agora imagine, não morreu em um navio que afundou em alto mar e vai morrer em terra picado por uma cobra na ilha de Malta. O capítulo de número 28 começa nos trazendo essa história. Mas, irmãos, observe como Deus é fiel. E como as crises, muitas vezes, nas nossas vidas também acontecem para nos dar a oportunidade para fazer alguma coisa para Deus. Porque é a partir daquele momento que o apóstolo Paulo vai ter a oportunidade de pregar o evangelho de Cristo aos bárbaros daquela ilha. Aos homens que nunca haviam ouvido falar do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Então, nas piores situações das nossas vidas, muitas vezes, Deus nos fará instrumento dele para fazer a diferença onde nós estivermos. E eu gostaria de finalizar a nossa reflexão nesta noite, lendo o versículo de número 25, que diz assim: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. E eu gostaria de dizer nesta noite, parafrasear nesta noite, para a igreja do Senhor, para a Igreja Batista Renovação, para os senhores e as senhoras que me ouvem aqui nesta noite, tenham coragem, sejam corajosos, porque eu confio que Deus, ele vai fazer acontecer conforme ele prometeu na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos finalizar o culto desta noite orando.